Olá, você assiste ao canal Atos e Fatos. Analisamos aqui posturas e realidade, não pessoas, não individualidade. E caso você se interesse, nossas atribuições e objetivos, você vê nos créditos finais. O vídeo passado do nosso canal mostra algumas ideias podres de alguns componentes, de boa parte dos componentes do nosso Congresso atual. E mostra com fundamentos, não com convicções. Lamentavelmente, a falta de participatividade de grande parte, digamos, daí sim, da esmagadora maioria dos eleitores brasileiros, fez que o nosso Congresso atual se compusesse de elementos completamente despreparados para cargos tão importantes quanto os parlamentares, seja cargo de vereador em municípios, de deputados estaduais em assembleias estaduais, seja em Brasília, enfim, seres completamente sem a mínima noção de realidade do que estamos vivendo hoje. Possivelmente o nosso vídeo conduziu os nossos seguidores a um universo de pessimismo e de desesperança, reconhecemos. Mas essa não foi a nossa intenção. No vídeo explicamos com fundamento que o peso maior da postura, da descompostura de parte do Congresso atual não pode recair unicamente sobre os ombros dos eleitores. Isso é explicado com fundamento, com lógica, com análise de realidade. E esse peso não pode cair sobre os ombros unicamente dos nossos eleitores, de nós eleitores, por uma infinidade de fatores. E no nosso vídeo nós explicamos fator por fator. Então, se vocês, amigos e amigas, acharem conveniente, assistam ao nosso vídeo 005, intitulado Brasileiro Não Sabe Votar, aqui mesmo, neste canal. A ideia de um local delimitado para definição, discussão, debate de regras sociais, enfim, essa ideia remonta ainda lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga também. Lá, as primeiras formas de assembleias legislativas foram estabelecidas. No entanto, o primeiro congresso parlamentar moderno é geralmente atribuído ao Parlamento da Inglaterra, que começou ainda, muito parcamente, no século XIII. A Carta Magna de 1215 foi realmente um marco social e político para aquela região, para a Europa, porque delimitou os poderes do rei e estabeleceu necessidade de consulta à opinião dos barões. Bem, essa necessidade de consulta evoluiu para o que hoje se chama Parlamento Bicameral na Inglaterra, que é composto da Câmara dos Lordes e da Câmara dos Comuns. Tecnicamente, por meio da visão, da percepção das ciências sociais e políticas, usando, enfim, delimitadores de postura e objetivos, enfim, é possível elencar os melhores e os piores congressos entre as nações. Entretanto, pela filosofia e outras ciências e pela própria percepção do povo em si, sabe-se que o conjunto de parlamentares de qualquer nação é a justa expressão das condições social, econômica e cultural sob as quais os respectivos povos vivem. Aliás, nosso vídeo 005 discute também esse raciocínio. Veja lá,
Nesse contexto, é difícil ranquear os melhores e os piores congressos mundo afora. O que se sabe ser possível é melhorar as condições que comentamos agora há pouco, do povo em geral, para que esse povo construa uma capacidade, desenvolva a capacidade de análise de realidade para elencar, para identificar, não com exatidão, porque isso é impossível, mas o caráter dos candidatos às diversas casas parlamentares, sejam elas municipais, estaduais, federal, enfim. Dessa maneira, os congressos vão expressar minimamente as características de um povo. Venhamos e convenhamos, de uma maneira geral, mesmo o Congresso atual, em que há desaforos, gritaria, ofensas, inclusive agressões físicas e verbais, né? Físicas e morais, no fundo, acaba refletindo, lamentavelmente, o comportamento de boa parte da sociedade brasileira, a sociedade atual, queremos dizer, porque, como se sabe, como já se percebeu, essas características negativas de parte da sociedade brasileira estavam inculcadas na psique coletiva, porque um povo não deixa de ser ordeiro de segunda para terça-feira, venhamos e convenhamos. Alguma coisa estava lá incutida no subconsciente, esperando uma oportunidadezinha para aflorar. E aflorou, lamentavelmente, com o advento do... Temos que falar, não tem como, com o advento da pessoa Bolsonaro. Para que o Congresso reflita as expectativas e também as características de um povo, é necessário trilhar um longo caminho. Mas existem algumas iniciativas que o próprio povo em si, que o próprio eleitor em si pode tomar. E nós vamos discutir isso daqui a pouco. O parlamento de uma nação democrática é constituído por elementos que manifestam o pensamento de um povo. Pelo menos é o que se espera desta nação democrática. Apesar disso, o povo não pode ser o único culpado pelo comportamento do parlamento. Isso parece contraditório, né? Mas não é. Sugerimos novamente que assistam ao nosso vídeo 005. Lá nós fazemos algumas análises de alguns fatores que levam o povo a não ser culpado pelo Congresso que o dirige. Como já conceituado e percebido, o Congresso é produto, é fruto da noção de realidade do povo que o elegeu. Claramente, a qualidade desse fruto depende da qualidade da base, da terra. Essa metáfora sugere que é possível construir um bom congresso, ou seja, produzir bons frutos. E há diversos caminhos para se chegar a tal estado. Vamos ver alguns deles.
Muito bem, então é isso. Certamente vocês e amigos têm suas próprias formas de participar do desenvolvimento da vida política e social do país. Também, certamente, ninguém é obrigado a sair às ruas com faixas e megafones à mão, gritando palavras de ordem, enfim, expressando seus conceitos. Cada cidadão tem sua própria forma de participar da vida social e política do país. E ainda mais certamente, ninguém pode gerar ambiente violento, nem mesmo agressões verbais para expressar seus pontos de vista. Como sempre dizemos, política e religião são as únicas atividades humanas nas quais a sua opinião interfere em toda a vida da comunidade. E essa interferência precisa surtir efeitos benéficos à sociedade como um todo. Esperamos vocês em nosso próximo vídeo. Jornalista investigativo encontra o restante da humanidade em estado de total apatia, resultado de acidente científico que envolve Chernobyl e a rede magnética de celulares. Os fundamentos desse acidente são plenamente factíveis e compreensíveis. O homem vê-se como o único ser no planeta com memória pré-acidente, tornando-se assim o reconstrutor da sociedade mundial. Importante: nada de zumbis comedores de cérebro, nada de fantasmas assombrando a humanidade, nada de vírus invasor. Durante os 2 anos, a humanidade é recomposta em questões filosóficas, dada nova inteligência humana e capacidade de assimilação, explicadas com base lógica, evolui intensamente na ciência e tecnologia. Por conta disso, cria mecanismos para que, na segunda parte do livro, o jornalista descubra as causas do acidente. A partir daí, o enredo se torna quase policial. Pormenores levam o leitor a tentar descobrir por si, tendo diversas surpresas ao longo do desenvolvimento da história. A leitura é leve, flui de maneira agradável, já que considera o leitor um ser pensante e analisador, não apenas consumidor de conceitos. O conflito central se pauta numa questão mencionada em páginas diversas. O jornalista é ateu consciente e fraternal, não se considera superior por sê-lo. Durante a recomposição mental da humanidade, esta contata conceitos religiosos na internet e observa templos pré-acidente. Em certo momento, questiona o investigador sobre a existência ou não de Deus. O conflito. O jornalista teria direito filosófico de induzir a nova humanidade a desconsiderar a existência de um ser superior? Por outro lado, teria o direito de responder sim e correr risco de que a humanidade produza os mesmos equívocos quando baseava sua postura na ideia de existência de Deus?